só em falar em Saturno já é uma coisa, Nossa. né? E eu tenho Saturno na 3, então eu vou agora abrir Fala meu de cadeira. coração. Eu vou Fala de abrir o meu cadeira. coração com Saturno na 3. Não, mas o Saturno na casa... Eu vou falar agora do Saturno na casa 3 e Capricórnio Sim. na casa 3. Por quê? Porque o Saturno, ele rege Capricórnio. Isso. Ele tende a ser cuidadoso. O Uhum. Saturno de 3, ele tende a ser, nessa parte da comunicação, ele é muito cauteloso. Ele não é aquele cara que vai falar, que é falante. Pelo contrário, ele passa uma seriedade nessa comunicação. Né? Ele pode ter uma certa timidez para se expressar. Porque assim, ó, o Saturno, que assim, normalmente a gente vê o Saturno, tem o seu lado. Todo planeta tem o seu lado positivo, o seu lado negativo, ou o seu lado luz, o seu lado sombra. O Saturno na comunicação, ele pode ajudar muito. Eu até vou falar um pouquinho acho que o meu exemplo é muito fácil de entender pelo seguinte, porque normalmente você olha nos livros, Saturno na 3, a pessoa tem dificuldade de falar, a pessoa teve, quando criança, algum problema na primeira educação. Né? Você vai ver muito isso em livros. Ela teve muita dificuldade para estudar, que é dificuldade para entender, para compreender. São pessoas mais reservadas, mais tímidas. Sim. Porém, é o que a gente fala, dependendo do que você tem ali, esse Saturno, se ele tiver com um planeta, conversando com planetas que favoreçam isso, ele só te beneficia. Nessa parte. Eu lembro que quando eu era mais novinha, tipo 6, 7 anos, logo no início da minha educação básica lá, do primário, né, o antigo primário, eu já sabia ler, escrever e tal, porque desde os 4, 5 anos eu já era alfabetizada. Então você vê, esse Saturno, ele me impulsionava a querer algo mais... levar a sério. Eu nunca repeti de ano, eu fiz aí toda a minha educação básica, fiz a faculdade, né, a universidade, fiz a pós-graduação, e eu nunca tive problemas aí. Por quê? Tem um lado de Saturno que ele te pede o quê? Planejamento, ele te pede organização, disciplina e seriedade, concentração para estudar. Então, para estudar, o Saturno na casa 3, ele te pede, faça isso com seriedade, seja concentrado. Porque se você não fizer isso, realmente aí você cai no lado negativo. Eu sempre tive uma preocupação em falar as palavras da forma mais... Sabe, assim, utilizar vocabulários, a gente fica até meio floreado, assim, né? Porque a sensação de quem tem Saturno na 3 é que ele nunca é compreendido. Por mais fácil e por mais, assim, influência que ele tenha do vocabulário, por mais expressivo que ele seja, ele sempre tem aquela coisa lá atrás de que ele não foi bem entendido. Então ele começa a querer reforçar. E às vezes a pessoa falou, poxa, mas você já falou isso, você está falando de novo, porque ele quer que as pessoas compreendam. E eu sou assim, tem aquele ponto de que eu quero que as pessoas me compreendam, mesmo eu achando que eu não fui bem Isso é verdadeiro também para quem tem Capricórnio na 3, né? E aí também é a mesma coisa. Essa maturidade. São pessoas que ficam muito atentas ao que falam e ao que escrevem também, né? Então, são pessoas boas para fazer relatório, para fazer laudo. Eu, por exemplo, eu sempre tive muita facilidade para fazer laudo psicológico, laudo na parte de seleção, sabe? Sempre gostei. Leitura, né? Então, quando ele pega um livro, ele vai a fundo mesmo. E assim, o Saturno na 3, ele dá aquela coisa assim, que nem você falou da viagem, né? Das pequenas viagens. Para o Saturno na 3, essas pequenas viagens, esses deslocamentos, viajar interior... Olha, dificilmente é para viagens para diversão. Normalmente é viagens a trabalho, viagens com um objetivo. Então, até hoje, agora não, né? Porque agora eu já sou
aposentada, vamos dizer assim, na parte de empresa, do corporativo, mas todos os empregos que eu tive, eu tinha que viajar, eu tinha que me deslocar a trabalho. Conheci o Brasil, mas a trabalho, por causa de trabalho, não que eu fui lá, eu quero conhecer, você entendeu? Então, normalmente, por quê? Porque vem aquela coisa da seriedade mesmo do Saturno, né? Tudo que ele faz é com muita seriedade, com muita... É difícil ele se divertir nessa parte, né? Eles podem também se sentir um pouco limitados, e com relação a parentes, ele pode ter também, não uma dificuldade, mas eles podem ter uma certa limitação nesse contato. Eu, por exemplo, eu tenho um ótimo contato com os meus irmãos, a gente se dá muito bem, mas, por exemplo, primos, tios, são todos muito distantes, né, de São Paulo. São raros, acho que eu tenho um tio aqui em São Paulo. Então, existe essa dificuldade também de interação com esses parentes. Saturno na 3 pode dar também aquela coisa da responsabilidade com os irmãos. É aquele cara, é aquela pessoa que vai ser a conselheira, que vai, olha, precisamos de uma opinião para fazer tal coisa, vamos lá atrás do Saturno na casa 3. Entendeu? Ele é que vai dar dica pra gente, ele é que vai fazer, ele tem o jeitinho, ele tem... Então, tem essa responsabilidade. A pessoa se sente muito responsável. Ao passo que quando ela sente também essas dificuldades, dicas, curso de oratória, são pessoas que vão atrás para técnicas, para utilizar técnicas de voz, para poder ter a segurança de se apresentar. Né? Então, é aquela pessoa que ela vai estar sempre achando que ela não está preparada e que ela vai estar sempre insegura para se comunicar, por mais facilidade que ela tenha nessa comunicação. Pode ter dificuldade, e aí o Saturno na 3 também pode dar dificuldade de respirar, medo de falar, né? Porque o Saturno, ele tem essa coisa, né? Ele dá Então, se ele não te facilita, se você não segue aquela coisa da disciplina, do planejamento, não, você vai para o outro lado, que é a insegurança, é o medo de falar, é o medo de se expor, né? Vai dirigir com muita seriedade. Em 56 anos, aí, em 40 e poucos anos de carta, eu tive uma multa. Então, o Saturno aí, ele não pode, ele não se permite ter uma multa, entendeu? Você já me viu dirigindo, né? Nossa, eu já. Nada a ver, o oposto, né? Não, eu sou aquela que para em todos os faróis, aquela que quando vai vindo lá o sinal amarelo, eu já paro. Eu posso passar, mas eu paro. E isso também vale também para Capricórnio, né? Desconfiança, então nessa comunicação ele vai ser desconfiado, isso no caso de Capricórnio na 3, né? Provavelmente lá na infância dele ele viveu em ambientes mais sérios, então essa comunicação ela pode ser colocada de uma forma mais fria, né? Não são muito populares nesse ambiente, são poucos entusiasmados, eles são mais realistas, né? Então, o Capricórnio na 3, ele dá aquela coisa do realismo mesmo, do concreto, do trabalho, né? Então, são pessoas mais formais, né? Perfeito. Ele se dá muito bem na educação formal, tem que estar tudo certinho ali, tudo preto no branco. Legal. Correto?